I want to welcome everybody Quero dar as to our camp boas-vindas meeting here a todo mundo in Canada. para esta campal aqui no Canadá. This is the first of 5 presentations this weekend. Essa é a primeira de 5 apresentações deste final de semana. Let's begin with a word of prayer. Vamos começar com uma palavra de oração. Holy God, we thank you Santo Deus, te agradecemos that you might guide, direct and bless us que possas nos guiar e direcionar e nos abençoar. as we study your word, Ao estudarmos a tua palavra, as we see prophecy unfolding before us, ao vermos a profecia se desdobrando à nossa frente, as we try to better understand what's in your mind, ao tentarmos entender melhor o que está na we pray for wisdom sua mente, pedimos por sabedoria and collective understanding. e uma compreensão coletiva. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. I can't hear you too well, Shemaine. Just let you know. I don't know how many of us here have watched the 9 presentations that were done recently in Slovakia. Não sei quantos de vocês aqui assistiram às 9 apresentações que fizemos na Eslováquia. Just put your hand up if you haven't watched them all. Levantem suas mãos se não assistiram todas as apresentações. And put your hands up if you haven't watched any. Levante suas mãos se não assistiram nenhuma delas. Okay, so most people have watched at least some of the studies. A maioria de vocês assistiram pelo menos parte dos estudos. I don't know what impression you got when you did watch. Não sei The com ones that qual you saw. impressão vocês ficaram quando assistiram o que vocês viram, But some of the feedback that I got mas parte do feedback que eu recebi was that the pace of the conversation foi que a velocidade da was what conversa I would describe as fast-paced. foi o que eu descreveria como Too acelerada. fast for many people. Acelerado demais para muitas pessoas. So I originally had, I think 3 presentations here, but it's gone to 5. It's gone to 4 and then a Q&A. Inicialmente era para eu dar 3, depois passo para 4 e 5 apresentações e temos o perguntas e So I wanted to respostas. take an opportunity here to review some of the material that was discussed in Slovakia Então quero aproveitar para que possamos revisar material que foi apresentado na Eslováquia, to try to get the people here in person up to speed and people who are listening online. para que as pessoas que estão aqui presentes em pessoa, né, e as pessoas online também possam estar em dia. I think it's really important, if you're interested, to really understand what's going on in the movement. Então, me parece bastante importante, se é que vocês se interessam, entender o que está You would have acontecendo gathered now no movimento. Vocês se reuniram that a singular study, a singular viewpoint is not being promulgated, it's not being pushed upon the movement as in the past. Atualmente, a gente não insiste ou enforça um ponto de vista ao movimento como talvez era no passado. The way that I have chosen to deliver this message, the Sunday Law message, is very different to what we've done in the past. A maneira como eu decidi que essa mensagem no Clamor da Meia-Noite fosse apresentada é bastante diferente do que fazíamos no passado. When I spoke about
the Slovakian camp meeting, quando eu falei sobre a reunião campal da there were 9 Eslováquia, presentations that were done, houve 9 apresentações que foram which were the ones that I just dadas asked you about. e eu acabei de perguntar a vocês sobre But the elas. weekend before that camp meeting, I and a group of other members were in Slovakia, Mas o final de semana antes dessa campal, eu e algumas outras pessoas estávamos and we na had 3 Eslováquia studies together. e tivemos 3 estudos juntos. They're all online, but they're separate to the 9 studies that I mentioned a moment ago. Estão todas online, mas são separadas dos 9 estudos que eu acabei de mencionar. I don't know how many people have watched those 3 presentations. Então, não sei quantas pessoas assistiram essas 3 apresentações. Out of those 3, in fact, out of the 12, if you put them all together, the third presentation I think is the most important. Então, se a gente juntar essas 3 e 9, dá 12, né? A terceira me parece a mais importante. Is it number 4? Número Okay. 4. Oh, sorry. Yes, that's yeah. Because I knew I only did 3 presentations. The first one was longer than too long, so it got split into 2. So it would be the fourth study. Então, na Sorry. verdade, a primeira era bastante longa, então foi dividida em 2. Então, na verdade, é a número 4. So it's the Vakin weekend, and it's study number 4. Então, foi o final de semana anterior e foi o estudo número 4. And the reference passage was Hebrews chapter 8. E a passagem de referência foi Hebreus, capítulo So the 8. context of that study was a question that was asked of me several months ago, Contexto desse estudo foi uma pergunta que eu havia feito vários meses antes. which people felt that I had avoided answering. Pergunta qual as pessoas acharam And it's que eu connected to the teria subject of diet. evitado a responder, e foi ligado So ao the assunto de question was, dieta. if I can paraphrase it, what am I supposed to eat now, or what am I allowed to eat now? Então, parafraseando, a pergunta era: o que que eu sou permitido, o que que eu devo comer agora? And I explain my reasoning in this study. E naquele estudo, eu explico And meu what I want to raciocínio. say in connection to the subject of Revelation 17 E o que eu quis dizer em relação a Apocalipse but 17, specifically in connection with the dissemination or our understanding of the Sunday law issue, mas especialmente com relação à disseminação e ao and the assunto reason do why decreto dominical, we're doing it this way, if I can put it like that, e a razão pela qual estamos fazendo desta maneira, se eu puder dizer assim, is because I think é porque eu the acho time period in which we live o período de tempo em qual nós vivemos demands that each of us individually and collectively have a level of maturity. requer que cada um de nós, individualmente como coletivamente, tenhamos um nível de maturidade. So if I say the same thing in a slightly different way, Então, se eu puder dizer isso de uma forma levemente diferente, I don't think it's fair for you não me parece justo para com vocês to be spoon-fed information. de alimentar vocês com colher, não? I think Com it's informação. important that competent teachers stand before you
and share what they understand. Me parece importante que professoras e professores capazes estejam na frente de vocês, But I think compartilhando it's o que entendem, important that you as an individual are able to make decisions for yourselves. e me parece importante que vocês, como indivíduos, possam tomar decisões por vocês mesmas. That study was about food, Aquele estudo foi sobre alimentação. and that was the conclusion of that study based upon Hebrews chapter 8. E essa foi a conclusão deste estudo, baseado em Hebreus capítulo 8. But I think it applies equally to the subject of the Sunday law. Mas creio que isso se aplica em mesma medida para o estudo sobre o decreto dominical. That we're not going to have a lead figure stand before you and say, "This is the truth." Que não teremos uma pessoa líder que se coloca em frente dizendo que esta é a verdade. Perhaps another way to describe it Talvez outra maneira como explicar isso, ou is that descrever all isso, the background jostling that's happened in the past, é que toda um, a discussions, perhaps dis- disagreements, discussão, os desacordos que aconteciam nos bastidores antigamente, all those things that you would never see normally, todas aquelas coisas que normalmente vocês não veriam, I want to make, at least to make it more transparent, if not totally transparent, eu quero tornar isso ao mínimo mais so transparente, that you become participants in the collective understanding of what we believe is truth. para que vocês possam se tornar partes daquilo que nós entendemos If you don't want to ser do that and you desenvolvimento just da want to come verdade. along for the ride, that's your right. Se vocês não querem fazer isso e apenas querem se juntar a essa viagem, esse é o direito de vocês. I'm not saying there's anything wrong with that, E não digo que esteja but I errado think you isso, deserve more. mas penso que você merece mais. It'll cost you more, Vai também custar and mais it's a not that você. easy E to be tampouco part é of the decision fácil making process fazer parte do processo in de trying to tomada de understand decisão, what is right and what is wrong. tentando decifrar ou destrinchar o que é So when a certo, o group que é decides, errado. often we'll get about 3 or 4 people that speak, and the rest of you won't say anything, won't say much. Então, quando a gente está num grupo, né, que alguns falam, outros não falam quase nada, That's what happens normally. o que costuma acontecer, But I always try to invite people to participate. mas mesmo assim eu quero If convidar I vocês ask que you by participem. name, if you want to give some input, if you don't, just say no, there's no pressure. Se eu chamar vocês pelo nome, né, assim, ok, se não quiserem participar, tampouco não, nenhuma pressão, né, para vocês falarem. So you know that there have been 5 speakers in the movement over the last maybe 7 months now who have shared their understanding of the Sunday law question. Então, vocês sabem que temos 5 palestrantes que compartilharam a sua visão sobre a questão do decreto unical ao longo dos últimos aproximadamente Some of sete them meses. disagree on major points. Alguns discordando acerca de pontos grandes, Others are much more aligned in their thinking, even though they may describe things differently. outros são bastante mais alinhados no seu raciocínio, mesmo que talvez descrevam as coisas de uma forma um pouco diferente. I assume, I expect, Vou assumir e espero that everybody here has listened at least once to all of those 5 speakers. que todo mundo aqui assistiu, escutou pelo menos uma vez esses cinco, essas 5 pessoas palestrantes.
unless something has gone wrong, each of those 5 speakers will have taught at your local fellowship here in Canada. A menos que alguma coisa tenha dado errado, era para cada uma dessas 5 pessoas ter apresentado aqui na sua congregação do Canadá. And when I've reviewed the schedule of those speakers, I did check, and all 5 claim that they have. E quando eu revisei o cronograma dessas 5 pessoas, eu verifiquei com elas e disseram que sim, So I'm apresentaram hoping aqui. you'll have at least some familiarity with what they are all teaching. Então, espero que vocês estejam, pelo menos, mais ou menos, né, familiarizados com o que essas If you pessoas have any ensinam. questions or comments, Tem alguma just pergunta ou put your hand up or comentários? just shout out, and I'll Podem stop and I'll levantar give you an opportunity to speak. suas mãos, aí eu paro e deixo dou a oportunidade para vocês falarem. I should have clarified this before. When they speak, did they need the roving mic? Então, Yep. só questão So técnica Maurice de will microfone. if you want to say something, Maurice will come over and give you a mic to Se speak through, vocês please. quiserem falar, esperem o Maurício chegar para entregar o microfone até Does vocês. anybody have any questions at the moment? Então, Maka? alguém tem perguntas? Oh, sorry, Jonathan, I didn't see his hand. So when you speak, remember that not to use long sentences, because what you're saying now will be translated. Então, quando vocês falam, lembrem-se de não falar frases muito longas, porque vocês Okay. serão traduzidas. Oh, you're the one that's doing the work. Oh, sorry, Maka had her hand up. I was just going to get you to list the 5, just so there's no Eu confusion. Só queria five pedir speakers? que você me desse o nome das 5 pessoas, as 5 pessoas palestrantes, para não ter confusão nenhuma. Estudo sobre o decreto dominical, 5 palestrantes. Because we're talking about teachers, I'm not going to give them their titles. One of them is an elder. You're probably all aware of that. Não vou dar título aqui, mas vocês sabem que uma dessas 5 é anciã. Try and do it in Vocês alphabetical sabem. order. Vou tentar fazer em ordem alfabética. Aaron, Arian, Curtis, Yes, thank you. Helena, Okay, so that's the 5 speakers in alphabetical order. Terry, em ordem alfabética aqui, as 5 pessoas. Any other questions, Outras perguntas? comments? Comentários? Okay, so I want to ask a question. Então, eu quero fazer uma pergunta. They're all saying something either slightly different or very different. Essas 5 aqui dizem algo levemente diferente ou bastante But diferente, there's one common thread that runs through all of the 5 speakers. mas há um fio, né, ou algo em comum que une essas 5 pessoas, 5 palestrantes. What is that? Qual What seria is the thing that, o I guess, que binds them all together, or they all have a common perspective on? o que os junta, sobre o que tem uma perspectiva em comum? Gloria, have your hand up? All 5 speakers speak about something about elections. As 5 pessoas falam algo sobre eleições. So, I agree with what Gloria said. Concordo com o que a Glória disse. It seems to me, Me parece, and Gloria, e Glória, that what's common about what all of them teach o que há de comum entre
é, todas elas is the 2024 US elections. são as eleições de 2024 dos Estados Unidos da América. All of them have their study connected to that event. Então, todas essas 5 pessoas ligaram os seus estudos a But este they all evento. have slightly different views. Porém, têm visões levemente diferentes. I have a question. Tenho uma pergunta. They all have these different views of the Sunday law issue as it relates to the US election. Então, eles têm essa visão levemente diferente, né, sobre o que diz respeito às eleições dos Estados Unidos. They have different dates, as you all know. Tem datas diferentes, como vocês sabem. That seems to be the most obvious difference. Essa me parece ser a diferença mais óbvia. So maybe if we could just list 4 dates. Então, se pudéssemos listar 4 datas, Who'd want to have a go at that? vamos tentar. I'm sure people here know. July 18. 18 de julho, Sorry, 18th of July. Fifth of November, 5 de novembro, 17th of December, 17 de dezembro e 20 de I'll janeiro. put 25 on that one because it's the next year. Everybody Vou knows that. colocar janeiro 20, 2025, né? Todo mundo sabe que é o ano So they're the seguinte. 4 dates that are in play, if I can say it that way. Essas são as 4 datas que estão We em all agree jogo, se eu that each puder of those dizer dates assim. is connected in some way to the 2024 US election. Hopefully we agree with that. Sabemos que todas essas 4 datas estão ligadas de alguma forma ou outra às eleições de 2024. So this was, if I put the RNC, Essa aqui seria a Convenção does everybody Nacional know what that Republicana. means? The Republican National, we'll call it a party that they had. Vou colocar a festa, né, The dos November was the actual election. republicanos. Festa Nacional dos Republicanos. Someone tell me what this 5 de December novembro, is. as eleições, não? Alguém me diz o que é essa data de dezembro? Debbie? Oh, let's put it on. Electoral College, O colégio ratifying eleitoral the election results. ratificando os resultados das eleições. Let's call it the ratification Vamos colocar aqui ratificação of the election da eleição by the Electoral College. através do So we colégio understand what eleitoral. that is. We've discussed it numerous times in the movement over several years. Todo mundo sabe de que se trata aqui, já discutimos isso We understand that numerosas in the United vezes States no it's not movimento ao longo dos anos. one person, one vote. Vocês sabem que nos Estados Unidos não é uma pessoa, um They voto. have this extra layer which Eles têm- complicates and distorts people's votes. Eles têm uma camada adicional que
complica e distorce os votos das pessoas. I want to use. I don't want to use the word distort because it has a negative connotation, but it adjusts. Não quero usar a palavra distorcer porque tem uma conotação negativa, mas isso ajusta, não? And January, E janeiro, can't hear. Who's speaking? The inauguration. a inauguração. I don't know how to spell inauguration. Someone's going to help me. Is that good? Okay. The inauguration. So, Inauguração. who thinks it's salvational? If I spell it correctly? Is that spelling good or not good? É escrito Is the spelling corretamente. okay? INAU. Everything else is good before, after that? Is that better? Okay. Inauguração. Is it salvational if you get it wrong? É uma questão de salvação errar Tell me essa what you data. think. So E someone dizem o que vocês says, acham. speaker one, whoever speaker one is, says it's July. That's Então, the Sunday law. palestrante 1, que seja quem essa pessoa seja, né? Diz que And someone else says it's November. é 18 de julho e outra pessoa diz 5 So de if novembro. we put it on a line that we're all sort of familiar with, Então, se posicionarmos isso numa linha com a qual I'll put vocês three são way marks. familiarizados, vou colocar aqui 3 Sunday law, marcos: loud cry, close of probation. decreto dominical, autoclamor e fechamento da porta da graça. And I'll do a dotted line to indicate the increase of knowledge. E vou fazer essa linha pontilhada para indicar o aumento de conhecimento. Very familiar. Bem So this waymark here, conhecido. Então, este marco I aqui, didn't include, I can't remember the date, but the month is August, which was the Democrats' national convention. I didn't include that, but we could have done. não incluí aqui agosto, né, que seria a Convenção Nacional dos Democratas. Poderíamos ter The incluído only isso. reason I didn't A única razão pela qual eu is não because I don't incluí think any of these 5 speakers focus on that event. é porque eu acho nenhuma dessas 5 pessoas foca neste evento. Either someone here or if they're listening, they can correct me on that. Alguém aqui ou pessoa assistindo pode me corrigir a respeito. So it's this waymark that we're discussing, the Então, Sunday law. é este o marco que estamos discutindo, And these speakers decreto are given dominical. different dates E esses palestrantes aqui deram that they datas would mark as the diferentes Sunday law. que usam para marcar o decreto dominical. Did that clarify the question, Sakai? Isso esclareceu a pergunta? Is it salvational É uma questão de salvação if you get the wrong one? se você erra na data. I'll say the same question in a different way. Vou dizer a mesma pergunta de outra maneira. Are you teaching error, Será que você ensina erro? you being one of these 5 people, Se você é uma dessas 5 pessoas, if your study focuses or says it's the wrong date? se o estudo foca ou se The wrong você event. diz, né, uma data errada, um evento Yes, equivocado. it depends. Sim, depende. I'm asking you if you could go over the repeating patterns Poderíamos passar pelo padrão of when the repetitivo test comes. sobre em que momento ocorre o If teste. the test comes at the Sunday law waymark,
Se o teste ocorre no marco do This decreto would be, dominical, what day we choose would be a salvational issue. a data que escolheríamos seria uma questão de salvação. If we put the test at loud cry, as we understand and have been taught, Mas se colocarmos o teste no alto clamor, como foi nos ensinado e como temos feito, I don't know, I guess it doesn't matter. I mean, our test is still ahead of us. We have time to come to a consensus. então creio que aí não faria diferença, porque ainda teríamos tempo para chegar num consenso. So if I can summarize what you said, tell me if I'm correct. Se eu puder resumir o que você disse, e você me confirma se eu estou fazendo de forma You correta. believe that the test, Você acredita que o I presume you teste, mean the Sunday law test, vou assumir que você se refere ao teste do decreto Ellen White dominical, might call it the great test. Ellen White chamaria talvez de o grande teste, You believe grande that that prova. test is ahead of us? Você acredita que esse teste está à nossa So frente? we're not being tested on the Sunday law yet. Então ainda não estamos sendo testados And acerca do therefore, decreto dominical. this waymark that has an arrow pointing to it, Logo, este marco que tem uma seta indicando o decreto dominical not salvational to know whether it's July, November, December, or January. não é questão de salvação saber se é julho, novembro, dezembro ou janeiro. Did I get that right? Eu Oh, acertei o que você sort quis of. dizer? I believe É, that mais ou menos. Sunday law waymark is July 18. Eu creio que o marco do decreto dominical é 18 de The julho test is at the loud cry. e que o teste ocorre no alto clamor. What did I say that was not in agreement with what you said when you said sort of? O que eu disse que não estava de acordo com o que você diz? Você disse que mais ou menos. Eu tinha. That whichever date that we choose is not salvational. You asked that Que question. você perguntou se qualquer data que a gente escolher So seria a in that questão de sense, I would salvação. say it is salvational. Então, é You change your sim opinion? Yes. questão de salvação. Você Okay, está so mudando de you believe opinião, it então. is salvational. Yes. Então, você acredita que sim é questão de salvação. Okay, so if I can just okay, Então, se eu posso aqui. so tell me if this is part of your thinking. Então, me disse o seguinte é parte do seu To raciocínio. understand what the loud cry would be, Para entendermos o que é o autoclamor, o you have evento, to take some steps to get there. você precisa percorrer certos passos para chegar até lá. And if the start of your journey is wrong, E se o começo da sua jornada é errado, the end of your journey will be wrong. o fim da sua jornada também será errado. So whether or not the test is in the future or not, Então, quer seja que seu teste está no it doesn't seem futuro to ou make a não, difference. não parece fazer diferença. Because if you start at the wrong date, Porque se você começar na data errada, you'll be going down the wrong path. você seguirá pelo caminho errado. And therefore, for you, it's salvational. Então, logo, para Did I você, get that right? é uma questão de salvação, Okay. sim. For everybody online, I was just reiterating or Certo. rephrasing what Gloria said. They're not Então, my thoughts. apenas para as pessoas assistindo online, estou aqui repetindo os pensamentos de Glória, não são os meus Debbie, pensamentos. Debbie, I was going to say no. eu It's ia not dizer salvational, não, and the não é reason questão de being salvação. E a razão é the Sunday law has become very complex, o decreto dominical tem se tornado muito complexo. and
not all of the 5 speakers, E nem todas essas 5 pessoas, esses 5 but some of palestrantes, them have brought forward the idea of a period of time mas alguns, né, introduziram a ideia de um período de tempo and bookending e different também dates. colocaram datas iniciais e finais And I diferentes. think there's merit in that. E penso que isso tem And o seu just mérito. picking up on what was just said, Então, apenas I think of the agricultural model aproveitando o que foi dito, não? O modelo de agricultura where it explains to us different people coming in at different places onde nos é explicado, demonstrado como pessoas diferentes entram em into the message, momentos diferentes a mensagem, but all ending up into present truth. mas todo mundo acaba se encontrando na verdade presente. So at the moment, my thinking is that it's not salvational. Então, no momento, eu penso que não é uma questão de salvação. I think there's merit in each of the Eu penso 5 que cada uma dessas speakers' 5 tem studies. seu mérito, seus estudos têm. I think there is merit in each of the 5 speakers' Há studies. mérito nos estudos desses 5 palestrantes. Finished? Yeah. Does everybody understand what Debbie just said? Todo mundo entendeu o que Debbie acabou de dizer? Okay, so nobody said no. Ninguém disse não. So let's unpack a little bit of what she said. Então vamos I take it then everybody understands what the term bookend means. vamos desdobrar um pouco o que ela disse. Eu espero que todo mundo entende o que significa essa expressão, né, de início e fim. So I'll Bookend try no to inglês, né, sketch como as that. capas de um livro, não? A capa e So if I was to esqueci do contracapa. this, Se eu fizer o seguinte, I'll call that start and end. eu vou chamar isso de começo e fim. I call it alpha and omega, so you'll know what that means. Ou alfa e ômega. Então vocês já sabem o que significa. Is that what you mean, Debbie, when you said bookend? A isso que você se refere, Debbie, quando você diz So data de we're início taking a e... singular waymark called the Sunday law, Então, é nos dado and we're saying that's a marco period of time. singular, decreto dominical, e nós dizemos que é um Is that período what de you've, tempo. is that what you've described? Yes. Isso que você descreveu. So I'll put time. Então, eu vou colocar aqui tempo. And you said several speakers teach this. E você diz que várias palestrantes ensinam Yes. isso. Sim. Could you tell me who? Pode me dizer quem? Aryan, I believe Aaron as well has Arian, Aaron, eu acho not também. any difficulty. Não tem dificuldade that. com isso. And I do believe Elder Terry is bringing that out. E eu acho que a anciã Terry também levanta esse ponto. So from your understanding of what's been taught, Arian, Aaron, and Terry teach that the Sunday law is a period of time. Então, de acordo com o que você entendeu, você I would chegou à also conclusão add que Arian, Titus. One second. Aaron e Terry ensinam que este aqui é um período de Not tempo. sure if they would, Eu in my understanding, I'm not sure if they would também all put it acrescentaria simply.
that the Sunday Curtis. law is a period of time? Agora, eu não sei se todo mundo diria justamente assim, né? Que é um período de tempo. Have I misunderstood the term bookend then? Será que eu entendi Não. errado essa expressão, né? No inglês é bookend, capa de livro, não? Ou seja, o I começo e think fim. with Elder Terry, possibly there's a greater emphasis on a specific date, Eu acho que o but she Ancien Terry does tem uma as well ênfase bring in a maior numa period of data, time. mas ela também usa o conceito de período de tempo. I think from my understanding, Elder Terry brings in a specific date, Pelo que eu entendo, a Ancien Terry introduz uma data específica, but I believe also that she agrees with the idea of a period of time. mas também acho que ela concorda com a ideia de um período de tempo. Forgive me, you mentioned a second element in your initial response. First was the concept of bookending, and you mentioned something else. I Mas forgot what that você was. mencionou um segundo elemento. É por isso que usamos justamente esse conceito, né, eh, Do you dessa remember, someone elemento else? inicial I brought final, né? in complexity. Eu introduzi aqui a questão da I brought in complexidade, the complexity of the Sunday law a itself. complexidade do decreto Nickel. And then I mentioned the agricultural model. That's it. Isso, o modelo de agricultura. So you mentioned Foi about esse. agriculture, Você mencionou agricultura. and you mentioned agriculture because you said in that model, E você disse que neste modelo da agricultura, people come in at different times, pessoas entram em momentos but they all diferentes, end at the same point. mas acabam terminando no I mesmo actually ponto. didn't say bring it to the end. I said they end up in present truth. Eu não So falei they're on the bem path. o fim, mas eu falei que elas se encontram, na Okay, verdade, so they presente ao come in longo at do different times caminho. and they're all on the path. Então, Yes. entram em momentos diferentes e estão todas no caminho. That's what you said? É isso que Yes. você disse? My reasoning was in reference to I'll just ask a couple more questions on that. What agricultural model is that you're referring to? Que modelo de agricultura é este plowing, a qual você se refere? Arar, early rain, latter rain, chuva harvest. serôdia, chuva temporã, chuva serôdia e colheita. And you said they are on the path. E você diz que eles Us. estão no caminho. Nós. Where's the path in this agricultural model? Onde está o caminho no modelo de agricultura? It would be the thread of present truth. Seria o fio da No, verdade you can't do presente? that. Não, isso não, você não pode fazer. You can't add another model onto this model. Você não pode Yes. sobrepor I was outro making an analogy, but you probably. modelo em cima deste. Eu estava fazendo uma analogia, mas And sim. the they E aren't traveling eles, along this path não estão viajando ao longo deste caminho. if it's an agricultural model. Se é um Because then the modelo question de is who the they would be. agricultura. Então, isso levanta a pergunta: quem seriam eles? It starts with the seed, so I guess, Começa, yes, the seed starts with the seed. começa com a semente. The seed starts here. Então, aqui começa a semente.
No, at the beginning of the early rain? Não, no começo My da early point is that the seed do chuva not begin temporal. at the beginning in an agricultural True. model. Yes. Meu ponto é que a semente não entra no começo do modelo de agricultura. So you have to be careful to say that they travel along this path. Então você precisa ter cuidado quando você diz que eles viajam I understand. juntos e Because the model's juntas teaching neste something caminho, different. porque os modelos ensinam coisas diferentes. So you said people join at different stages. E você disse que as Yes. pessoas se juntam em estágios diferentes. Person one, Pessoa número 1, you we'll start here. You tell me when. My question is, when did they join? You tell me when to stop. a minha pergunta é em que momento se juntam? E você me diz em que momento eu devo parar. Sorry, I'm not understanding. You- Person one, You said that everybody joins at a different time. Você disse que todo mundo se junta em momentos diferentes. and we would define joining as baptism? E nós definiríamos juntar-se como You said the batismo? path. Não, você disse o So caminho, I just né? A went vereda. along with that. E eu Yes. segui este seu So modelo. if the path began here, Então, se o caminho começar aqui, mm, random person uma pessoa they aleatória join. se junta. Tell me when I'm going to carry on moving my pen, and you tell me when to stop. That indicates when they joined. Então, vou aqui traçar a linha com minha caneta e você me indica em que momento se junta essa pessoa. I'm going to begin. Oops. Vou começar, então. My pen. Okay. Tell me when to stop. Então, me Ok. diz onde devo There. parar. Aqui? No, I mean, I'll tell you when to stop. Yeah. Eu vou te avisar Stop. quando parar. Aqui, pode parar. Person number two. Então, pessoa número 2. Stop. Pode parar. Oh, okay. Yeah. Sim? So person number two, Então, pessoa número 2. that's their history, and that's the history of number one. Essa é a história dela, da segunda, e a outra da pessoa you told número us? 1. Isso que você nos diz? Correct. Correto. So person number two has never received an early rain. Então, pessoa número 2 nunca recebeu uma chuva Actually, temporal. I was having it stop between early rain, latter rain, like still. Então, in na that verdade, distance. eu Here. pedi para começar Sure. entre chuva temporal e chuva serôdia. Então, é por aqui, But you are correct. mas Sim. você está certo. Had not entered during the early rain period. Não entraram Or they- durante o período da chuva temporal. They may not have heard all of the Talvez não early rain escutaram toda messaging. a mensagem da chuva temporal. When I'll they ask my question. Eu vou fazer a minha pergunta. Can someone reach maturity if Oh. they haven't had an early rain? Alguém pode chegar Não. à maturidade se não recebeu a chuva temporal? They Não, have to catch up. precisam correr atrás And if you just e threw alcançar. some seeds on the ground, E se você lançar sementes would no it take solo, root and flourish, ready for harvest? elas vão crescer raízes e vai florescer e dar fruto If pronto the ground para hadn't been prepared colheita. properly beforehand. Se o solo não
tem sido preparado de In the forma natural world, it's de vida possible, antes. Então, no mundo but in the spiritual natural world, é it possível, wouldn't be mas no ideal. âmbito espiritual isso não The seria plowing has to ideal. prepare the ground. O arar precisa preparar o solo. Sorry, you said the farmer has to plow the ground first Yes, Então, você disse que o fazendeiro precisa in the natural world. arar o yes. solo So primeiro, no mundo natural. Sim, I didn't mean to labor the point, não queria assim me but prolongar the way aqui you've nesse understood the ponto, agricultural model mas a maneira como você entendeu o modelo de agricultura isn't correct. não é I was correto. gathering that. You can't join at different stages. Você não pode se juntar em momentos diferentes. So if I may So what you can't do Então, o que você não pode fazer is take the date that you joined é pegar a data em que você se juntou and Jonathan joined e a data em que o Jonathan se and put juntou them on an agricultural model or line as shown on this whiteboard. e colocá-los em cima do modelo de agricultura, assim como está aqui no quadro. Não pode. If you expect to get to harvest, Se você espera chegar até a colheita, you literally, você, you literalmente, have to have begun here. você precisa ter começado aqui. You have to go the whole experience. Você precisa passar por toda a experiência. And we know, or I E assume, nós sabemos, vou that assumir, Jonathan arrived in the movement on a different date than you did. que o Jonathan chegou, se juntou ao movimento numa data diferente de você. But if he wants to get to harvest, Mas se ele quiser chegar até a colheita, his line has to look exactly the same as yours. a linha dele precisa ser idêntica à sua. In fact, everyone's does. De fato, a linha de todo mundo So the precisa ser agricultural model actually igual. teaches Então, o que o modelo de agricultura de fato ensina? that everybody starts at the same point. Que todo mundo começa no mesmo ponto. And that point isn't a literal date, E esse ponto não é uma data, literalmente, which is what these two lines were describing. o que essas outras duas linhas que você propôs aqui indicam. Okay, so if that makes sense to everybody, Então, se isso aqui fizer sentido para todo mundo, so you listed 4 people, you didn't list Eleanor, so I assume you don't know if Eleanor bookends like this. então você listou 4 pessoas e você não mencionou Helena, então não sei se você não sabe ou acha que ela não usa esse conceito de serra Anybody else livros. have a comment on this? Alguém mais tem comentário sobre isso? So Debbie said, Debbie disse, we'll leave the agricultural a bit aside vamos deixar o modelo de agricultura de lado um pouco, because the Sunday law message is complicated já que a mensagem do clamor da and because meia-noite at least do 4 decreto of the Nical é speakers are complicado, é bookending complicada, this singular waymark, e já que ao mínimo 4 pessoas não, usam esse princípio de serra therefore if livros one não, is para teaching esse marco, one date and another is teaching another date, e it doesn't logo matter. uma pessoa ensina uma data e outra pessoa ensina outra data, então, consequentemente, não faz Is that a fair diferença. summary of what you said? Isso seria um resumo justo de que você disse? So does anybody disagree Alguém with what aqui Debbie said, that these discorda 4 teachers are teaching this model that's shown on the board? discorda do que Debbie disse, que essas 4 pessoas ensinam o que está When aqui you've no listened to the quadro. speakers, Quando você assiste do you think essas that's what 4 they're teaching? pessoas,
ou essas 5 pessoas, você acha or que are they é isso teaching que something estão different? ensinando ou alguém entendeu algo I diferente? think Gloria says it's different, Me parece que Glória disse que é diferente, at least for Terry. pelo menos para a Terry. I don't know what impression others have got. Não sei qual impressão as outras pessoas So we'll take Kathy. tiveram. Did you have your hand up, Mac? I wasn't sure. Okay. Você tinha sua mão levantada? Não sei. They do have their own date. Eles têm suas próprias datas. They have their own date. Each speaker has a date that they focus. Cada palestrante tem a sua própria data em que está focando. I'm not sure about Curtis, but I know the first three do say they're okay with bookending the dates. Não sei sobre Curtis, mas eu sei que as primeiras 3 pessoas dizem que é tudo bem usar esse princípio de serra livros, começo e fim. Finish? Mhm. Terminou? Kathy, are you okay with bookending dates? Kathy, você está bem de usar esse princípio de datas, né, de princípio serra livros? Sim? What does it mean to you to bookend? O que significa para I você asked usar a ideia de serra livros? Tell me what event was the Sunday law? Me diga você, o que você acha foi o You evento would do say, decreto dominical que você diria, like, I like dates. eu quero datas. You would say, Você November diria? you say November 5th. Você diz 5 de novembro. That's not bookending. Isso não seria serra livro. So I'll give you another go. Vou te dar uma outra But chance. it's part of the election process, all those Mas é dates. Essas datas são parte do processo eleitoral. I'll do it again. Kathy, De tell me novo. what the Sunday law date is. Kathy, me diz qual é a data do You're going to give decreto me a dominical. range. Você vai me dar Oh, Because you're going to período. bookend, Oh, you I see said. what you're saying. Você July disse que 18th vai to usar a ideia de January serra 20th. livros, né? Então tem que ter um período. Did you translate that? No, I thought not. July 18th 18 de julho to January 2025. até 20 de janeiro de 2025. So you're going from July to January. Então você vai de julho a janeiro. That's the Sunday law. Este é o decreto dominical. No, I think the July 18th, I was thinking it was the image of the beast. Não, eu acho que 18 de julho era a imagem da besta. We're just doing Sunday law. Okay. Não, a gente quer falar So só November sobre 5th, I decreto would go dominical. November 5th to January 20th. Então eu diria I have no de idea what 5 de image of the novembro beast means. até Some people 20 de might. janeiro. Eu não faço ideia o que é essa questão da imagem da besta. I'm going to say to you, tell me what the Sunday law event is, and you're going to say it's November to January. Então, se eu te perguntar, me diz qual é o evento do decreto dominical, você vai me responder, é de novembro a janeiro. Is that correct? Correto? I'm okay with the bookending. Para mim, tudo bem usar a ideia de serra livros, Because I don't think the date is salvational. porque não creio que a data seja uma questão de salvação. Test is equality. O teste, a prova, é igualdade. So if I asked you, when's the end of the Sunday law? Então, se eu te perguntar qual é o fim You do say January. decreto dominical, você vai dizer janeiro? That's what you just said, É isso que você acabou de dizer, unless I misunderstood you. a não ser que eu tenha entendido So we're in the errado. Sunday law period. Nós estamos no período No, do we're at the Sunday law waymark.
decreto unical. Não, estamos no And you said marco that do decreto waymark is a unical. period of time from November to January. Você diz que esse marco se estende de novembro a janeiro. I think that's what you said. Eu acho que foi isso que você disse. But the date I focus on is November 5th. Mas a data na qual eu estou focando é 5 de novembro. If I ask you what the end of the Sunday law is, you'd say January. Se eu disser correct? qual o fim, você diria I guess if that's how a janeiro? bookend would work, yes. Eu acho que assim funciona, né? A ideia do princípio, né, de ser livros. Sim. It's your bookend. I didn't do it. É você que introduziu aqui essa I'm ideia just trying do to ser livros. reiterate or clarify foi what you're eu. saying. I'm not doing anything. Eu só quero esclarecer o que você diz. Não estou fazendo nada. I've just drawn what you said. Apenas desenhei aqui o que você disse. November, January. Novembro a janeiro. The beginning and the end. Começo e fim. Mhm. Is that's what you said, yeah? É isso que você disse, certo? I guess I'm not okay with it. I Eu guess acho que não concordo I'm com still- isso. November 5th is my main date. Então, 5 de novembro é a minha data principal. So you don't agree with bookending. Então, você não concorda com I guess o not. princípio de ser livros? Acho que não. So you don't agree with at least some of these speakers when they bookend. They're wrong to do that according to you. Então, você discorda, então, dessas pessoas palestrantes, né, que usam a ideia, o conceito de ser livros, né, início e I fim. guess because they've all given their dates, but they all say, I'm okay with bookending Eu acho without que explanation. cada uma delas, assim, deu a sua data, né, mas também disseram que Each tudo bem speaker has a date usar o princípio de ser livros, né, de início e fim. that Então, they promote. cada uma dessas And then they palestrantes say, tem I'm uma okay with data que bookending. promovem e também dizem que por mim tudo bem a gente usar o princípio ser livros, né, e começo e fim I got that, Mhm. do período. and I Eu asked entendi you, isso. Agora, eu perguntei a are you okay você, with bookending? será que você está de acordo com a ideia de usar o First you princípio said ser livros, yes, né, and then you começo e say fim? no. Primeiramente, você disse que sim, e depois você disse que não. I'm okay with it. Eu My estou bem focus com is isso, November 5th. mas I o guess meu I can't go foco any é further than that. 5 de novembro. I'll help you go further. Okay. Eu vou te ajudar e ir além. The Sunday law is a period of time O decreto unical é um beginning in período de November, tempo ending in January. que começa em janeiro e termina I'm em just repeating what you've janeiro. said. Começa em novembro e termina em janeiro. Estou apenas Is that repetindo o que correct? você disse. Isto seria correto? As best I can understand, yes. Até eu entendo, sim. So then I could ask you, what's the end of the Sunday law? Logo, eu poderia te perguntar qual o final, qual o Waymark. fim do decreto unical, qual é o And you'd say marco. January. E você diria janeiro. And if I ask you what the beginning of the Sunday law is, you'd say November. Yes. E se eu te perguntar qual é o começo do decreto unical, você diria novembro. So you are okay with bookending. Então, para você, você está de acordo com o conceito, a ideia de ser livros, não? De Okay. começo e fim de um Anyone período. else? Mais alguém? Annabelle. Anabela? I was about to ask, I can finish any time you want me to now. Can't even, is that 15? Go ahead, Annabelle. It
doesn't seem to make sense to me that the beginning of a period of time should begin with a period of time. Não me parece fazer sentido que o começo de um período de tempo possa começar And when com the um golden período de tempo. image was set up, it had to be set up all at once. It couldn't be. Quando a imagem de ouro foi levantada, ela precisou ser levantada de uma vez. Finished? Terminou? So, did everybody understand what Annabelle said? Todo mundo entendeu o que a Annabelle disse? So, let's walk through a little bit together, Annabelle. Então vamos passar, This is avançar juntos. 2019. Isso aqui é 2019. Do you know what this date would be? Você sabe qual data seria esta? If you're not sure, it doesn't matter. Se não souber, tudo bem. That's the close of probation. It's the loud cry. Fechamento da porta da graça, alto clamor. Someone help me? Alguém me ajuda? That's 2018. 2018, That's when alto clamor. Tess goes to the United States É quando and delivers what we Tess call the midnight cry message. vai aos Estados Unidos e dá o que nós chamamos de mensagem do clamor da You familiar meia-noite. with that? Tudo bem? Familiarizados com isso? Yep. Vaguely. Vagamente, Okay. sim. And 2019 is when E we 2019 split é with the FFA. quando nós nos dividimos com o Annabelle, do you know FFA. what this date would be? The beginning. Annabelle, você sabe qual data seria esta aqui, o começo? 2014. Thank you. 2014. So Obrigado. all of us should have some understanding Cada um de nós deveria ter algum entendimento, uma not to this compreensão, bit, but what date is this one? não sobre esta parte, mas esta aqui seria o quê? Someone can just shout out. 2012. 2012. Is that what you 2012. said? É isso que você disse? So in 2012, Em 2012, this would be the agitation. esta aqui seria Some a people might call it, agitação. what would you call it, Jonathan? Como você Label. What chamaria? label would you give it? Que rótulo você daria? Oh, formalization. So could I call it a loud cry? Então posso chamar Ok. isso de autoclamor? So there's a cry in 2012 that says, in 2 years, there's a Sunday law. Então, há um clamor em 2012 que diz que daqui a 2 anos há um decreto dominical. And everyone in the know of what's happening, because it was all done behind closed doors, E todo mundo que sabe o que está everyone who acontecendo, knew porque isso about this, aconteceu de trás de I'm going to portas say something. fechadas. It was all done behind closed doors. Então, todo mundo que sabia o que estava sendo conversado, They reject that rejeitam. because the question that they ask Porque a pergunta que fazem is, what are you actually predicting besides a date? que mais está sendo And predito the answer além is, da data? A resposta era what was the answer when the people say, date's fine, but what are you predicting? que seria a resposta quando as pessoas disserem que a data está bem, And what was mas the o que answer to você that está question? predizendo? Que era a resposta? I have no idea. Não faço ideia. So there was no idea what's being predicted. Então, ideia nenhuma o que estava Just a sendo nebulous idea predito. that it's 2014.
apenas uma ideia nebulosa que seria 2014. So somewhere in this history here, Então, em algum momento dessa história aqui, something significant happens. algo significativo acontece. What's that? E o que era isso? What's the significant thing that happens in the history between 2018 to 2019? Que coisa significativa aconteceu entre 2012 e 2014? Elder Tess told us what it was. Ancião Tess explicou o que Even seria, though o que this is a era. study and I say we're not going to give titles, I can't stop calling her elder test either. De... Não entendi bem. So elder test is going to take us back Ancião Tess nos leva de volta 5 years. 5 anos It's been para... 5 years, and she's going to say, "Let me tell you what the Sunday law was." Ela volta 5 anos e ela nos diz: deixe-me explicar o que Annabelle, do you foi remember aquele what she said? decreto dominical. Vocês lembram o que ela disse? Not in detail, but just sort of as a general idea. Não em detalhe, mas uma ideia geral. She showed us that it was the beginning of the Sunday law time Ela period. nos mostrou She que certainly era did o do that. começo do período de decreto dominical. Sim, She did a little certamente bit ela fez more. isso. Ela fez um pouco mais que isso. Can anybody help us? Quem nos ajuda? There were about 26 various events that she was able to link Ela listou 26 eventos, to what the Sunday law was representing. então ela identificou esses 26 eventos So she said e os ligou ao decreto that this dominical. singular waymark, the Sunday law, Então, ela disse que esse marco which triggers the Sunday law singular dispensation, que é, actually was a series of desengatilha events o decreto dominical era, na that happened verdade, uma over a série de period of time. eventos que aconteceu ao longo de um período de tempo. She could be wrong, Ela pode but most estar people accepted errada, that model, that idea. pode ter estado errada, mas a maioria das pessoas aceitou essa ideia. I think all people did. Eu acho que todo mundo aceitou. So I think when you go back to her model of the pre-Sunday law, Então, eu acho que se você voltar para o modelo dela sobre o decreto dominical dos sacerdotes, she did talk about bookending or having a period of time for a singular waymark. ela de fato falou sobre esse princípio, não de cerrar livros ou de um So we do período have para precedents for it. marco singular. Então, temos precedente para isto. Does that help answer your concern, Annabelle? Isso ajuda a responder a sua Okay, if I'm going to preocupação, summarize, Anabel. then we're going to close. Vou resumir e logo vamos We encerrar. haven't quite got to a conclusion yet, though. A gente não chegou bem numa conclusão. So the reason why we're talking about the Sunday law in the way we are A razão pela qual estamos falando sobre o decreto dominical desta maneira is because we've come to a time where we should be mature, é porque chegamos a um tempo em que deveríamos estar which means maduros, we should be able to understand, learn, and make decisions for ourselves. que significa que deveríamos ser capazes de entender, estudar e tomarmos decisões por nós mesmos. There are 5 speakers, 5 palestrantes, and what binds all of their studies together is that they're connected to the US elections last year.
O que une esses cinco são que os estudos estão todos ligados às eleições dos Estados Unidos do ano passado. There were 5 significant events, 5 eventos significativos, but they focus on 4 of them. mas estão focando em 4 deles. The August DNC is not one that's on their radar. A Convenção Nacional dos Democratas de agosto não está no radar desses I asked the palestrantes. question, Eu fiz uma is it pergunta. salvational to know which of these dates? É uma questão de salvação saber qual dessas datas, Which is the correct one? qual é a data correta. Gloria said yes. Glória disse que sim. Others have said, Outros disseram, and that was, I think, Debbie and Kathy. outras, Debbie e Kathy, No, it's not salvational. disseram que não é questão de And salvação. the reason it's not salvational E a razão por que não é is because that salvacional singular waymark, the Sunday law, é porque este marco singular do decreto can dominical be considered as a period of time. pode ser considerado ser And the term that's período de used to tempo. describe that is bookending. E o termo usado para descrever este período é serra-livros. There's not clarity on whether or not Eleanor is teaching this, Não há clareza se Helena está ensinando isto, but at least 4 speakers have been listed. mas ao mínimo, ou pelo menos And we just spoke 4 in this palestrantes graphic foram listadas aqui. E about a defense that you can, in fact, have this period of time or bookending of the Sunday law waymark. então, nessa ilustração aqui, a gente acabou de trazer uma defesa que você de fato pode usar esse princípio de serra-livros So I'm going to de call this the período. priest Sunday law. Vou chamar isso aqui de decreto dominical de sacerdotes. So I'm sure these speakers are going to message me Eu tenho certeza que essas pessoas and set palestrantes the vão record me straight. contatar e vão But I don't me think all corrigir. these 4 people are bookending the Sunday law. Mas eu não acho que essas 4 pessoas estão todas fazendo do marco do I think decreto it might sound dominical like that. período como serra-livros. Talvez pode parecer que They may have estejam given the fazendo, suggestion, talvez possam ter feito essa sugestão, but I don't think they all would believe it in the way that it's been described here. mas penso que não acreditariam And dessa forma como foi explicado aqui. I think that's one of the reasons when I probed Kathy that she was struggling with this bookending concept. Eu acho que um dos When I motivos porque pushed Kathy, that's why I think she struggled with this bookending concept. eu acho que foi por isso que a Kathy ficou um pouco em dúvida quando eu pressionei sobre esse conceito, né, de That serra-livros. when I asked her to really tell us what she thinks, she gravitates to one event. Então, quando eu pressionei e para dizer que ela realmente queria o crer, ela estava So I will correct this if I'm wrong. mais inclinada a uma data. Eu vou Um, corrigir but I isso don't aqui think se eu estiver Aaron errado, teaches it, and I don't think Elder Terry does either. mas eu penso que nem Aaron, nem Ancião Terry I did have ensina a hand isso. up, but we're closed now, and we'll carry on tomorrow. A gente tinha uma mão levantada aqui, mas eu vou encerrar aqui. Amanhã a gente continua. And hopefully they'll get back to us by then. Espero que até lá as pessoas tenham me Let's contatado. pray. Vamos orar? Holy God,
Please guide and direct us Santo Deus, por favor, nos guie e nos direcione to a clearer understanding of your word. para chegarmos a uma compreensão mais clara da tua Help palavra. each of us Ajude a cada to uma be de able to nós discern ser capaz de, ou what's ser right and what's wrong, capaz de discernir entre certo e and errado, therefore we will be able to come to our own conclusion para que possamos chegar às nossas based upon próprias the evidence in front of us. conclusões baseado na evidência que está à In nossa Jesus' frente. name, No amen. nome de Jesus, oro. Amém.